Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje, certo? Vamos fazer aqui uma revisão da nossa aula de potenciação e radiciação, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, se liga aí e preste atenção aqui, certo? Então vamos colocar aqui potenciação. Então, potenciação, o que é que a gente vai ter na potenciação? Vamos colocar aqui um exemplo. Eu tenho o número 2 elevado a 2. Isso significa dizer que eu tenho aqui a nossa base e aqui o nosso expoente. Olha, e o que é que vai me representar isso aqui? 2 vezes 2. Mas, o que é que vai me fazer entender o que é 2 e 2 aqui? É exatamente o meu expoente. Quem é o meu expoente? O meu expoente é 2. Se o meu expoente é 2, significa dizer que eu tenho que repetir a base 2 vezes. Ou seja, eu chamo de um fator, 2 fator, ou 2 fatores. Então, significa dizer que eu tenho que repetir aqui a minha base 2 vezes e multiplicá-la. Então, eu repeti aqui a base uma vez, 2 vezes. Então, eu tenho 2 vezes 2, que vai dar 4. Esse meu 4, a gente diz que é a minha potência. Tranquilo? Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui 3 elevado a 2. Ora, quem é a minha base? Minha base é que está embaixo, 3. Quem é o meu expoente? O 2. Então, quantas vezes eu vou repetir a minha base? 2 vezes. Então, o que é que eu vou ter? 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, eu tenho aqui minha base e tenho que repetir aqui 2 vezes. Então, 2 fatores. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Não confundir que 3 vezes 2. Negativo. Tem que prestar atenção. Meu expoente, minha base. Certo? Quantas vezes eu tenho que repetir a minha base? 2 vezes. Então, 1, 2. Então, aí eu multiplico. 3 vezes 3, que é igual a 9. Outro exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, 5 elevado a 3. Ora, primeira coisa que eu tenho que identificar. Quem é a minha base? 5. Quem é o meu expoente? 3. Significa dizer que eu tenho que repetir a minha base quantas vezes? 3. Então, eu vou repetir. 5, já repeti uma. 5, repeti duas. E 5, já repeti 3. É a minha quantidade aqui. Então, o que é que eu faço agora? Multiplico um pelo outro. Multiplico esse vezes esse e esse vezes esse. Ora, o que é que isso me indica? Que eu multiplico 5 vezes 5, que me dá o resultado 25. E agora eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar pelo 5. Então, eu vou ter 25 vezes 5, que vai me dar o resultado 125. Então, agora, eu posso compreender que a quantidade que eu tenho aqui de base me representa exatamente o meu número aqui, que me identifica o nosso expoente, certo?
Era a mesma coisa que eu quisesse identificar aqui, por exemplo. Eu tenho aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Olha, eu queria saber como eu ia transformar isso aqui em uma potência. Era só eu contar a minha base aqui, quantas bases eu tenho aqui iguais. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Quem é a minha base aqui? Minha base é 3. E quantas vezes ela se repete? 4. Então aqui eu tenho exatamente a configuração do que eu tenho aqui. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Então vamos para a próxima. Eu tenho aqui a adição. A adição do que eu tenho exatamente na minha potenciação. Então vamos supor que eu tenho aqui 2 elevado a 3 mais 5 elevado a 2. Ora, aqui eu tenho que resolver. Quanto é que vale isso aqui? Ora, isso aqui me representa 2 vezes 2 vezes 2, que vai me dar 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E aqui eu tenho exatamente 5 vezes 5, que vai me dar 25. Olha, já sei quem é o resultado daqui e já sei quem é o resultado daqui. Então, eu só faço a troca. 8 mais 25. 8 mais 25 é igual a 33. Logo, o resultado daqui é 33. Tranquilo? Vamos supor outro. Eu tenho aqui, por exemplo, 4 elevado a 2 menos 2 elevado a 4. Ora, quem é 4 elevado a 2? Significa que eu tenho 4 vezes 4. 4 vezes 4 é igual a 16. E aqui eu tenho 2 elevado a 4. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 2, 16. Logo, eu tenho aqui o resultado como 16 menos 16. Que eu vou ter como resultado aqui 0. Aqui eu tenho exatamente, vamos colocar aqui o exemplo A e o exemplo B. Então aqui eu tenho adição e subtração. Ok? Não tem dificuldade relacionada a isso aqui, certo? O que vocês precisam compreender é sempre o resultado, certo? Lembre sempre de observar se os resultados equivalem ao que eu tenho aqui, beleza? Então, se o número, na hora da subtração, se o meu número, certo? É maior ou menor, eu tenho que verificar qual é o sinal dele, certo? Para não colocar sempre o resultado positivo. Não significa dizer que todo resultado que eu fizer vai dar positivo. Então, eu tenho que observar aqui, dentro da minha subtração, qual número é maior ou menor ou igual. Beleza? Para verificar exatamente o nosso sinal. Vamos colocar outro exemplo aqui, para a gente verificar isso. Letra C. Então, tem aqui 2 elevado a 3 menos 4 elevado a 2. Então, eu tenho o quê? 2 elevado a 3. Ora, se eu já fiz aqui, né? Ó, eu tenho aqui, ó, 3 fatores. 3 fatores de 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, já sei que aqui vai ser 8. E agora eu tenho aqui 4 elevado a 2. Ora, eu tenho aqui, ó, 2 parcelas.
4 e 4. Então, 4 vezes 4 é igual a 16. Ora, menos daqui. Então, eu tenho aqui quanto? 8 menos 16. Quanto é que dá? 8 menos 16. Ora, é só observar que em uma subtração eu faço normal, mas eu sempre no resultado observo quem é o número maior. Então, quem é o número maior? 16. Significa dizer que eu tenho 16 menos 8 é igual a menos 8. Por quê? Porque 16 é maior do que 8. Então, lembra sempre daquela situação devedor-pagador. Ora, eu tenho 8 para pagar, mas eu estou devendo 16. Se eu tenho 8 para pagar e devo 16, eu pago esse 16, certo? Em 8. Significa dizer que se eu tirei 8 daqui do 16 que eu estou devendo, eu vou continuar devendo 8. E o sinal de devedor é negativo. Tranquilo? Beleza? Então, vamos continuar aqui. Nessa parte aqui, a gente vai entender a parte da multiplicação. E divisão. Certo? Então, vamos observar aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, vou colocar aqui A. Eu tenho 5 elevado a 2 vezes 2 elevado, ou melhor, 5 elevado a 1. Vamos primeiro fazer com bases iguais, beleza? Então, quando eu tenho aqui a multiplicação com bases iguais, na potenciação, nós repetimos a nossa base e vamos somar aqui os nossos expoentes, certo? Então, eu vou ter 2 mais 1, eu vou ter 5 elevado a 3, certo? Se na questão estiver pedindo o resultado, aí você tem que dar o resultado. 5 elevado a 3 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Beleza? Agora, se eu tiver aqui uma potenciação envolvendo bases diferentes, ora, eu não vou poder somar os meus expoentes porque a minha base não é iguais. Então, se não é igual aqui a minha base, o que é que a gente faz? Então, a gente tem que primeiro resolver um, depois resolver o outro, para o resultado ser multiplicado. Tranquilo? Então, o que é que eu faço aqui? Eu tenho 8, beleza? Aqui eu vou ter 8. E aqui eu vou ter 9. Então, ou seja, 8 vezes 9 é igual a 72. Significa dizer que eu não posso somar os meus expoentes quando as minhas duas bases for diferentes. Eu só posso somar, certo? As minhas bases, ou melhor, os meus expoentes, quando as minhas duas bases forem iguais. Tranquilo? Beleza? Qualquer coisa é só voltar um pouquinho o vídeo e revisar novamente. Vamos para a parte aqui da divisão. Por exemplo, eu tenho que aqui ser, vamos supor que eu tenho 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 2. Ora, na minha divisão, certo? Na minha divisão, o que é que eu faço?
Se minha base é igual, eu repito a base e subtraio o expoente. Então, eu tenho 3 menos 2. Logo, eu vou ter 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é igual a ele mesmo, 5. Ou seja, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, na multiplicação, certo? Se a minha base é igual, então eu somo os expoentes. Se na multiplicação as bases forem diferentes, eu tenho que resolver as minhas potências e depois multiplicá-la. Aqui na divisão eu vou usar o mesmo método, no entanto, os expoentes devem ser subtraídos. Então, se a minha base é igual, eu repito a minha base e vou subtrair os expoentes. Então, eu tenho 3 menos 2, que vai sobrar apenas 1. Então, 5 elevado a 1 é ele mesmo. Tranquilo? Se eu tivesse, por exemplo, aqui 4 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado a 2. Eu teria que, minha base aqui é 4 elevado a 2 e minha base aqui é 2 elevado a 2, ou ao quadrado. Então, eu não posso subtrair aqui porque a minha base é diferente. Então, se a minha base é diferente, eu tenho que resolver elas para poder fazer a minha divisão. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Vou exatamente resolver aqui. Eu tenho 4 elevado a 2, vai ser quanto? 16. Ora, 16 dividido por 2 elevado a 2, que vai dar 4. 16 dividido por 4 é igual a 4. Então, meu resultado aqui é 4. Então, minha potência é 4. Tranquilo? Então, se houver alguma dúvida, vocês voltam lá no vídeo e revisam novamente. Só ressaltando, quando as bases forem iguais, você repete a base. Se for na multiplicação, você soma os expoentes. Se a base aqui na divisão for iguais, você repete a base e subtrai os expoentes. Tranquilo? Beleza? Então, aqui é a nossa explicação de potenciação. Tranquilo? Então, fica para a próxima, para a nossa aula de radiciação. Tchau, pessoal!